O vereador escolhido para ser o relator da CPI que investiga o incêndio na Pousada Garoa, a história do restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul, que permanece firme no mercado público de Porto Alegre. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bongado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. O Poder RS também tem o apoio de Grupo PS Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Olha só, pessoal, o nosso primeiro convidado de hoje é o vereador de primeiro mandato, mas já conhece bem o meio político. Marcos Felipe Garcia foi secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre até o ano passado, quando se elegeu vereador com mais de 6.000 votos. Esta semana ele foi eleito relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai investigar o incêndio na Pousada Garoa em abril de 2024. Marcos Felipe, finalmente, bem-vindo ao Poder RS. Obrigado pelo convite, um prazer conversar contigo, conversar com os telespectadores. Já comecei na Câmara enfrentando grandes desafios, né? A relatoria da CPI de um caso muito triste que aconteceu na nossa cidade. É uma grande responsabilidade, mas estou preparado para isso. Como tu colocaste aqui, fui secretário de serviço durante toda a última gestão, então tive uma experiência no Poder Executivo. Os 4 anos, né? Os 4 anos. Acabei saindo um pouco antes por conta da legislação eleitoral para poder concorrer. 3 anos e meio. Isso. 3 anos e meio. Fui o secretário mais jovem da história da cidade, assumi com 28 anos. Sou advogado de formação. Me elegi e agora estou na Câmara de Vereadores aí para representar a população e para também enfrentar temas importantes que, além de buscar fazer justiça, de também apontar soluções para que isso não venha mais acontecer na nossa cidade, que foi o caso do incêndio da Pousada Garoa. Antes da gente falar da CPI, a gente tem um primeiro bloco inteiro aqui para conversar, Marcelo, é a tua primeira vez aqui no Poder RS, então quero te conhecer um pouco mais e te apresentar para quem não te conhece aqui para os nossos telespectadores. Eu te acompanho muito nas redes sociais, acho que tu tem um jeito diferente e inovador, inclusive, de trabalhar nas redes sociais, sempre propositivo, mas mantendo o bom humor. Isso tem a ver com a tua idade, tu ser um consumidor de redes sociais. Me conta um pouco essa tua trajetória antes de entrar para a política. Sim, hoje em dia as redes sociais, programas como o teu aqui, são muito importantes para que a gente possa disseminar a boa informação. Né? E a política, infelizmente, em alguns momentos ela acaba se tornando chata, as pessoas não querem consumir. Então eu uso a rede social para abordar a política de uma forma diferente. Obviamente que tem momentos que a gente tem que falar de assuntos mais sérios, mas tem momentos que permitem que a gente possa brincar e atrair o eleitor para que ele possa prestar atenção numa boa informação. Então, eu, quando fui secretário de Serviços Urbanos, foi na última gestão, fui o secretário mais jovem da história, queria mostrar as entregas da cidade, o olhar da cidade de um outro formato. E também atrair o público mais jovem, né, que é o público que gosta desse tipo de abordagem, para que ele pudesse também participar da política. E o importante era que ele visse que o imposto que ele paga todos os dias, que é imposto a ele, estava voltando em serviços. E por mais que a gente use as redes sociais para divulgar o trabalho, no caso da Secretaria do Executivo, ele não mostrava nem 5% do que era a realidade, porque muita coisa interna, muita preparação, contrato financeiro, servidor, e o que a gente mostrava era apenas a pontinha do iceberg. Então, lembra que tem um programa que tu faz aqui, que tu apresenta, só que toda a preparação que tu tem, todo o estudo, todo o bastidor, ele acaba não sendo mostrado. Então, para mim a comunicação é muito importante. Para mim a comunicação, seja no meio político, no meio jornalístico nem se fala, mas na própria empresa, se tu não tem uma boa comunicação, tu não vai ter sucesso, inclusive nas relações pessoais. Então, uma boa comunicação é fundamental, né? Então, eu fiz isso quando fui secretário. Agora, como vereador, muda um pouco a abordagem, porque agora eu não sou mais do Poder Executivo, mas sim sou um fiscalizador, sou um legislador, vou propor melhorias para a cidade, falar de assuntos sérios, aí nesse momento a gente não brinca, mas quando puder trazer um pouco de leveza para assuntos da política, para atrair as pessoas, para que elas possam
participar e trazer as suas ideias, eu sempre vou fazer. Tu sempre atendeu muitos vereadores, né? Então, como secretário de Serviços Urbanos, além de atender a população todos os dias, quem mais batia na tua porta eram os vereadores, que também são representantes, né, da população e vão lá pedir, né, essa zeladoria da cidade. Como é que está sendo? Estou fazendo esse link para te perguntar, como é que está sendo esses 2 meses aí? Como é que foram os 2 primeiros meses na Câmara de Vereadores, agora sendo um vereador e certamente também batendo lá na porta do secretário de Serviços Urbanos Sim. atual? Eu acho que, se pudesse, todos os vereadores tinham que trabalhar antes no Executivo. É verdade. Para entender como é que funciona a máquina pública, a burocracia, a dificuldade para as coisas acontecerem. E muitas vezes não basta só ter vontade de fazer. Não basta só ter vontade. Tem todo um rito, tem uma questão legal, né? O secretário, ele responde a órgãos de controle como Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu, por exemplo, nesses 3 anos e meio, eu assinei mais de R$1 bilhão. Tudo no meu CPF. Qualquer erro que eu possa ter cometido, eu posso responder isso, pode aparecer daqui a 5, 6 anos. Então, tem toda uma responsabilidade, tem que ter todo esse cuidado, mas também não pode deixar que as coisas parem na rua e os serviços aconteçam. Então, por isso que eu digo, uma experiência muito rica. E hoje, como vereador, eu já sei o que eu posso pedir e até prometer para o cidadão. Porque é o que gera insatisfação na política e as pessoas desacreditarem, é o político que vai num lugar e promete. E muitas vezes eu via isso, tinha vereador que ele ia num lugar ou a sua assessoria por falta de conhecimento e prometia muita coisa. E aí pegava todas as demandas e levava para o secretário. Agora resolve. E aí não era do dia para a noite que tu ia resolver problemas de 30, 40 anos. E aí gerava aquela expectativa na comunidade, o vereador ficava mal com a comunidade e às vezes a culpa era do secretário. Se não foi o secretário que foi lá prometer, o secretário é o intermediário para fazer as coisas acontecerem. Mas felizmente fiz bons parceiros vereadores que entenderam que não eram todas as demandas do dia para a noite, algumas eram mais rápidas, outras eram fruto de construção. Teve entregas que a gente demorou 2 anos, mas pelo menos a gente não iludiu a comunidade. Explicamos o problema. Quero botar um asfalto numa rua. Não adianta botar asfalto se não fizer a drenagem antes. Vamos primeiro no DEMAI, ver se tem possibilidade de fazer saída para a água. Depois a gente coloca o asfalto, a gente resolve o problema da comunidade. A iluminação, poxa, não tem nem rede de energia elétrica. Vamos trazer essa equatorial aqui, regularizar a luz de todo mundo, depois colocar os pontos de iluminação. Então, os vereadores foram bem atendidos, né? Obviamente que não em 100%, tanto que muitos ali que estavam sempre pedindo o serviço se reelegeram com um bom número de votos. E eu brinco com eles, olha, eu tenho os votos aí, fui eu que ajudei vocês, né? Quem que era o campeão de demandas dos vereadores lá quando tu foi secretário? Olha, tinha o Gilson Padeiro no Extremo Sul, pedia bastante, ele é bastante atuante na região. O Giovanni Bill, na Zona Norte, tinha bastante demanda. O Ramiro tinha bastante demanda, o Ramiro já foi secretário de serviço, então ele tem também essa questão de estar perto do serviço. Moisés Barbosa. Moisés Barbosa, na Zona Leste. O Marcelo Bernardi, na região que ele trabalha ali do Maitá. Digamos que esses eram os que mais pediam, se reelegeram. É verdade. Porque estão próximos da população, estão propondo soluções. Aliás, o último secretário, antes de tu assumir, foi o Ramiro Rosário, atual vereador. Como é que tu recebeu a secretaria dele? Porque o Ramiro recebeu uma herança maldita, né? Tu lembra, né? Nos primeiros 6 meses, primeiro ano do governo Marquesan, e aí eu não estava no governo Marquesan, eu fui secretário de comunicação depois de 1 ano e meio do governo Marquesan, então estava olhando de fora. E a cidade virou um matagal. E aí o que o Ramiro ia, né, para a imprensa explicar, olha, não tem contrato para nada, tudo licitação emergencial e tal. Como é que tu recebeu e se recebeu ela mais organizada, isso foi fundamental para te seguir um trabalho, né, aceitável, inclusive que te levou à eleição como vereador? Cada etapa foi importante, né? O Ramiro pegou uma parte extremamente importante que foi a terceirização dos serviços, né? Parou porque tinha concurso para tudo, era concurso para gari, concurso para quem cortava a árvore, concurso para quem pintava a praça e chega uma hora que o servidor já atinge uma idade, ele não consegue mais desempenhar aquela função, ele acaba tendo um desvio de função em outro lugar, então tem que fazer uma licitação, fazer um termo de referência e contratar empresas terceirizadas. Então, quando foi criada a Secretaria de Serviços, estava nessa transição e foi muito importante esse início de contratualização, porque quando tu pega isso, a partir do momento que tu terceiriza o serviço, tu começa a trazer inovações dentro da terceirização, porque tu dá mais emprego, tu tem um serviço mais rápido, tu consegue fiscalizar a empresa, notificar, Pode cobrar, né? Fica mais eficiente. Multar, não deu certo, tu troca. O servidor já é diferente. O servidor não é assim para tu demitir um servidor que não entrega.
Então, essa etapa foi muito importante, assim, de iniciar a terceirização, né? Obviamente que depois, com a questão de recurso, né, o prefeito Sebastião Melo, ele investiu bastante em zeladoria, né? Só que não adiantava ter orçamento se não tivesse um bom planejamento para executar esse recurso. Então, no primeiro ano de governo ali, a gente executou 130% do orçamento. A gente pegou orçamento de outras secretarias que não usaram e no final do ano o prefeito passou para que a gente não ficasse sem serviço. Então, teve pontos importantes que a gente seguiu, como a PPP da iluminação pública, né? Começou na gestão anterior e a gente deu o início dela, mas ela começou na gestão anterior, a gente inverteu a ordem, a gente começou pelos bairros de menor IDH e índice de criminalidade, 63 bairros, então começou pelas comunidades mesmo, começou pela Restinga, Mário Quintana, Ilha, Loma do Pinheiro, depois foi para a região central e depois parques e praças. Mas a BPP foi um sucesso. E hoje pouca gente se dá conta, né? Mas 100% de Porto Alegre tem iluminação LED. Passou de 103 mil pontos para 116 mil pontos de iluminação em LED. Nossa. E o serviço Lugares bom é que não tinham nada, né? Então de iluminação agora tem. Ainda tem, por causa da regularização fundiária, aí bota o poste de energia e depois vem a iluminação, né? E outros pontos a gente adaptou, até porque naquele momento a população ela escolheu mudar também, né? E aí eu digo de macro, porque foi o Marquesan concorreu, a Manuela, o prefeito Melo e tinha mais um outro candidato. E aí então o prefeito ele não acabou nem para o segundo turno, então a população demonstrou que ela queria mudar, queria uma mudança. O prefeito se elegeu, né? E aí ele prometeu durante a campanha que faria um aporte, uma valorização maior da zeladoria, e aí a gente fez isso. Então algumas coisas a gente mudou, né? A gente precisou dar uma mudada na gestão, mas aquilo que estava funcionando bem, a gente O que foi feito diferente, então, Marcos? Assim, as praças ali, a gente deu uma mudança importante, a gente rescindiu logo no início com uma empresa que a gente tinha 3 contratos de praças e aí tu conseguia comparar o desempenho de cada empresa. Aí tinha uma empresa que tinha contrato de 2 lotes da cidade. E era mais morosa, era mais devagar, enquanto a outra ia, isso, o atendimento demorava mais para ser atendido, o número não era tão alto. E aí a gente tinha que mandar um recado ali para as empresas, tudo dentro da legalidade. Então a gente notificou, multou até que a gente rescindiu o contrato, abriu uma nova licitação, contratou outras empresas que deram... Isso é importante, né, para falar sobre a terceirização dos serviços, né? Não tem desempenho, não está sendo eficiente, o gestor pode tirar a empresa e contrata uma melhor. Tem aquele delay, até fazer a licitação, mas isso faz parte. Depois a gente, além de ter essas revitalizações maiores de praça, a gente criou a cessão de mão de obra. A gente mandou para a Câmara a extinção de alguns cargos. É o pedreiro, carpintor, carpinteiro, pintor, serralheiro, e aí a gente terceirizou esse contrato. Então fez contrato para contratar essas pessoas, uma empresa, e ela traz essas pessoas. E aí ela consegue entrar nas praças e dar banho de loja nas praças. Então tu tinha os terceirizados. Quem não lembra, tá, pessoal? Antes a Prefeitura de Porto Alegre tinha lá 2, 3 pintores, né? Já com uma idade avançada. Então qualquer banco de praça que precisava ser pintado tinha que chamar um servidor público para fazer isso. E aí a gente extinguiu os cargos, porque para tu contratar de maneira terceirizada, tu não pode ter o cargo na Prefeitura. Então a gente extinguiu os cargos, ninguém perdeu o emprego, só não ia mais fazer concurso. Claro. Aí, além desses contratos maiores de terceirização, de reforma geral da praça, a gente tem esses rápidos, de banho de loja na praça. Né? Pô, às vezes eu preciso só pintar os bancos, só trocar 2, eu não preciso que chegue uma empresa, se instale, arrume tudo. Então, isso deu velocidade, tanto é que a gente foi mais, nesses 4 anos, foi mais de 650 praças revitalizadas, são 700 na cidade, né? Então, o número disparou. Outra coisa que pouca gente se dá conta, Porto Alegre tem 700 praças. Imagina como é que é fazer a gestão, né, de cuidado dessas praças. Não é fácil. Eu acho que a parceria público-privada também melhorou bastante, né? Também foi intensificada na tua gestão. É uma continuidade, né? A gente não gosta de comparar, porque o reflexo hoje ali do que a Secretaria tem, também alguma coisa foi plantada lá atrás, e agora o que o próximo secretário está fazendo, muita coisa foi o Marcos que deixou plantado, né? Então, o ideal é que as coisas boas continuem, e obviamente aquelas que não deram certo, alguma mudança. Por exemplo, na outra gestão, o asfalto não estava na Secretaria, né? Estava o DEMAI, era a Secretaria, DMLU e DEMAI. Na gestão do prefeito Melo, o DEMAI saiu, né? Ficou independente, e o asfalto veio ali. Né? Então, e um dos carros-chefes da minha gestão na Secretaria foi justamente o asfalto, né? Que a gente bateu o recorde de conservação de vias na cidade. Que melhorou bastante, né?
Isso a gente vê no dia a dia, as pessoas reclamando menos. A gente, além de botar mais asfalto na cidade, revitalizou muitas ruas que há muito tempo não tinham a troca do asfalto. A gente trouxe o asfalto morno, né? Que no inverno, com menos de 10 graus, não rodava asfalto na cidade, era um absurdo. Aí tu tinha chuva, não roda asfalto. Com frio, não rodava, ficava aqueles 3 meses, a cidade ficava um caos. Então o asfalto morno é usado em toda a Europa, Estados Unidos, Inglaterra, França. Com 0 graus está rodando asfalto. Então a gente trouxe para cá, a gente trouxe o asfalto também no período noturno, para diminuir o impacto no trânsito, nas grandes avenidas. A gente trouxe o asfalto borracha, que é oriundo de pneu moído, triturado. Hoje, mais de 100 ruas da cidade tem um asfalto borracha, ele tem melhor elasticidade, ele dura mais, tem a questão ambiental. Então, a gente teve avanços importantes, e aí eu digo, não é questão de secretaria, eram modelos também diferentes, mas teve avanços importantes na zeladoria. Por isso que o prefeito, seu carro-chefe na campanha, na minha visão, e a maioria das pessoas, foi a zeladoria e o desenvolvimento econômico, né? Foi o que ele mais usou. E eu me sinto orgulhoso de ter sido secretário da zeladoria, foi um dos pontos que ajudou a reeleger o prefeito, e eu também acabei me elegendo vereador. Depois de 2 gestões, né, onde as terceirizações, as parcerias público-privadas estiveram muito presentes, eu acho que isso o Porto Alegrense entendeu. Voltar um tempo atrás, né, com contratação pelo serviço público, pela prefeitura, acho que isso o Porto Alegrense não quer mais. Inclusive, para quem defende esses trabalhadores, e eu sou um deles, e garanto que tu também, a terceirização, ela dá mais emprego para esse tipo de gente. Vai fazer um concurso para um pintor, vai ser 2, 3. Tu contrata uma empresa, tu vai contratar 10. Isso. Então, assim, 10, 20, vai ampliar. 10, 20, né? Então, até para esse tipo de trabalhador, para esse tipo de mão de obra, é importante a terceirização. Claro. Né? Então, muitas vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma dúvida que todo porto-alegrense tem. Por que aquelas obras nas paradas de ônibus, tá, que é para melhorar, que é para colocar concreto, né, para aguentar ali, né, que os ônibus super pesados parem e não fique aquele asfalto, né, tendo aquelas ondulações, por que demora tanto, 30, 60, 90 dias depois que abre o buraco, Marcos? Boa pergunta. Eu vou te explicar por que ela foi feita a parada de ônibus em concreto. Se tu perceber nas paradas de ônibus, quando tu coloca o asfalto, 3, 4 meses tu tem que trocar o asfalto, porque quando o ônibus freia e arranca, ele gera aquela ondulação. Então deforma o pavimento. Em dia de chuva é horrível para quem está na parada, porque o ônibus passa ali e joga água para as pessoas. Então, o que os engenheiros fizeram? Fizeram um estudo e viram ali que o concreto ele tem uma durabilidade de 20 a 30 anos. Então, tu vai ter uma intervenção no pavimento uma vez e vai durar 20, 30 anos. Só que tu tem que fazer uma escavação maior, 60, 80 centímetros, colocar a base, colocar o concreto e aí ele tem um tempo de cura, que ninguém pode passar ali nem no entorno. Isso que leva. Isso leva 60, 90. Se o concreto trincar, tem que refazer. O certo é ele levar de 60 a 90 dias. Às vezes ele leva 100, 120 dias. Por isso que irrita a população, que passa e parece que não estão fazendo nada ali, mas ele está nesse período. E o que é o dilema de hoje? Né? E eu vi muito isso como secretário. A gente votou na Juca Batista, foram 39 paradas em concreto. A gente explicava, olha, vai durar 20, 30 anos, depois mas ninguém vai passar aí. Mas o cidadão que está no trânsito, ele não quer perder 20 minutos. Ele não quer perder 30. E era muito difícil de tu explicar, olha, vai durar 20 anos. Não, mas eu estou perdendo 20 minutos para ir, 20 para voltar. E tem mais um impacto, que é o do comerciante. Que é o pior. Que fica impactado pelaquela parada de ônibus. E tem mais um elemento, quando tu tem muito comércio, prédio, o tamanho das paradas ele interfere na entrada e saída de garagem. Então, às vezes, tem que fazer uma metade, para o cara não ficar sem acesso ou sem saída. Fazer outra metade. É de uma complexidade enorme. E o que a gente buscou, quando eu fui secretário, fazer? A gente fez 2 testes. Um teste, a gente fez, na Cavalhada e na Assis Brasil, que é concreto. A gente buscou um tipo de asfalto que é o altamente modificado. Em um dos cursos que eu fui em algumas cidades do Brasil, que é o Raima. E ele é usado no aeroporto. Inclusive, eu fiz um vídeo, o aeroporto pediu para eu tirar o vídeo e eu disse que não ia tirar porque não tinha nada de legal. Eu sabia que o aeroporto usava aquele asfalto. O que a gente pensou? Se o avião pousa, não deforma o pavimento e segue e o asfalto dura, um ônibus vai adiantar. O avião é mais pesado que o ônibus. Então, nós testamos o asfalto Raima na faixa azul da Cavalhada. Foi em fevereiro do ano passado. Eu até vou fazer um vídeo, vou passar lá e vou ver como é que tá. Porque esse é o tempo do asfalto. Tu coloca no mesmo dia. Ah, é? Tu coloca no mesmo dia, tu libera no mesmo dia. Ele é um pouco mais caro que o asfalto tradicional. Então, talvez seja uma
uma alternativa hoje. E outro teste que a gente fez foi na Assis Brasil, que é em concreto. Vamos lá, ela já tem 40 anos aquele concreto. Como é que eu vou... Ela é toda em concreto. Como é que eu vou trocar o concreto da Assis Brasil? Eu vou ficar com 90 dias da Assis Brasil parada? Qual é a alternativa que a gente tem hoje para trocar aquele concreto? Então a gente testou botar esse mesmo asfalto modificado em cima do concreto. Claro, em alguns momentos tu vai ter que levantar o meio-fio, para que senão vai alagar as calçadas. Mas foi um teste que a gente fez também e talvez seja a alternativa. Então, assim, eu vejo cidades hoje, vamos botar o concreto para durar mais, a questão ambiental ele é melhor, tem menos CO2, mas tu tem que medir o impacto que isso traz. A gente teve na Nilo Peçanha, além das interferências que tiveram, do DEMAI, abre e fecha, o concreto depois ele quebrou ali muitos comerciantes. Né? O impacto, hoje tu vai fazer qualquer obra na Nilo, os caras têm trauma. O que estão fazendo de novo? Não, mas é só uma boca de lobo. Vida das pessoas. Né? Então, é uma discussão boa, assim, eu não sou engenheiro, sou advogado, mas participei bastante dessas discussões e eu sempre buscava alternativa que diminuísse o impacto do cidadão. E hoje o trânsito numa cidade é um dos piores problemas, né? Que é tu perde o teu tempo de vida, que é uma das coisas mais valiosas que tu tem, né? Claro. Então, tu tem que achar alternativas aí para solucionar esses problemas. Acho que respondi a tua pergunta. Com certeza. Eu acho que faltou um pouco de comunicação, tá? Nessa época aí, para deixar isso mais claro, agora está completamente entendido, né? Por que demora tanto para o cidadão, pelo menos, né, saber que aquilo é passageiro, que depois vai durar muito tempo. Bom, vamos lá. Vamos para a CPI, então. Para quem não lembra o caso, tá, pessoal, da Pousada Garoa, é o seguinte, teve um incêndio lá no ano passado, aliás, em 26 de abril de 2024, na Pousada Garoa da Avenida Farrapos, causando a morte aí de 10 pessoas no mesmo dia, tá, nessa noite. Em 6 de maio, teve inclusive a 11ª vítima, que estava hospitalizada e que também faleceu devido ao incêndio. Outras 15 pessoas ficaram feridas. O local, a Pousada Garoa, hospedava pessoas em situação de vulnerabilidade e mantinha parceria com a FASC. O que vai ser investigado nessa CPI? Por que ela foi proposta agora pela oposição e como é que foi a construção da presidência e da relatoria, Marcos? Sim, nós vamos investigar tudo. Né? A gente vai buscar trazer justiça, né? A CPI... Aliás, só um parênteses, a gente convidou também o presidente da CPI hoje, o vereador Pedro Ruas, né, do PSOL, foi convidado aqui para estar junto do relator o Marcos Felipe, mas ele hoje, por problemas de agenda, não pôde estar presente. Então a gente vai buscar a veracidade dos fatos, elaborar o relatório mais completo possível para enviar para o Ministério Público. Então tem um inquérito que já foi encerrado pelo delegado, enviou ao Ministério Público, a gente não tem ainda a denúncia do Ministério Público. Qual é a conclusão do inquérito? O inquérito concluiu, foram 3 pessoas indiciadas por incêndio culposo, que é o dono da pousada, o então presidente da FASC, o Cristiano Rorato, e a fiscal de serviço, a Patrícia Mônaco. Então, o incêndio, né, culposo é sem a intenção de fazer. Sem a intenção, ele é agravado pela questão morte, então ele tem uma pena melhor do que o homicídio culposo, mas ele ainda assim foi agravado pela questão morte, tem ali detenção, e o MP ele não ofereceu denúncia ainda. E o promotor que fez uma análise prévia, que declinou a competência, ele colocou que poderia trazer como dolo eventual, que é quando assume o risco de matar. E o dolo eventual ele pode ser levado para júri popular. Então muda completamente de figura como vão ser julgadas essas pessoas. Mas se a polícia já investigou, mandou para apreciação do Ministério Público, por que a Câmara agora tem que fazer uma CPI para investigar? O presidente, ele abre a CPI, precisa de 1/3 dos vereadores da Casa Legislativa para abrir, então ele teve as 12 assinaturas. Ele abriu e eu imagino que é para... As 12 assinaturas da oposição. 12 assinaturas da oposição. A gente imagina que é para investigar tudo, até o que possa não estar no inquérito. É uma CPI política? Tem que perguntar para quem criou a CPI, mas agora, como relator eleito, a gente vai buscar trazer tudo, exatamente tudo que for necessário para que a gente busque justiça e ter o documento mais completo possível. Por quê? Se nós temos um inquérito policial, está no Ministério Público, não há porquê a gente abrir uma CPI se a gente não quer investigar mais. Sim. Né? Então, eu falei, serei o relator, agirei de maneira transparente, imparcial, buscando
justiça e principalmente a verdade. Então a gente vai ouvir o maior número de pessoas possíveis, teremos oitivas, teremos interrogatório com os investigados e, se necessário, também acariações. Então a gente está preparando o plano de trabalho, vamos conversar com o presidente da CPI. Qual é o cronograma agora? Agora, na segunda-feira que vem, nós fizemos a convocação do ex-secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt. Então, possivelmente, ele já vai ser escutado como testemunha, né? Ele não foi indiciado. Também eu fiz o pedido ali do inquérito policial para que todos os vereadores da CPI tenham acesso e possam também subsidiar, ver os interrogatórios, tirar essas próprias conclusões do inquérito. Isso é importante. E também eu pedi o acesso às câmeras de segurança da pousada, do entorno da pousada da noite do incêndio, tanto do estado e do município. Isso é importante que a gente tenha as imagens. E também vou apresentar o plano de trabalho. A polícia disse na época, né, não sei se isso está no inquérito, vereador, que a causa do incêndio teria sido criminosa. Quem disse? A polícia mesmo, né, nas primeiras manifestações ali durante a pousada. No inquérito não diz isso. Não. Diz o indiciamento por incêndio culposo de 2 agentes da prefeitura e do dono da pousada. Mas o que causou o incêndio? Mas o levantamento que a gente está fazendo, inclusive a gente vai fazer pedido para que esteja no processo ali, é as notícias. E muitos veículos de comunicação entrevistaram pessoas do entorno, frentistas do posto do lado, né, moradores. E aí sim, naquele momento, quando a investigação estava recém começando, surgiu a hipótese de ser, sim, criminoso, né? E aí isso também tem que ser ouvido na CPI. Criminoso, claro, por nenhum agente político, tá? Criminoso alguém, né, que frequentava ali alguma das pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, que poderia ter feito alguma coisa. Tem relatos nessas matérias da TV de pessoas dizendo que viram pessoa entrando, né, falando que tinha desavença com alguém de dentro da pousada. Isso. A gente sabe que são ambientes mais conturbados, claro. Tem droga, pessoas em drogadição, tem álcool, né? Tem pessoas que moravam ali também, porque é sempre bom lembrar, a prefeitura, ela comprava a vaga ali. Então, alguns a prefeitura tinha contrato, outros eram pessoas normais, que não tinham contato com a prefeitura. E ali muitos ficavam na frente da pousada, inclusive, né? Às vezes com seus animais não podiam entrar. A prefeitura era R$18, né? Então tinha um valor baixo também, em comparação a outras pousadas, obviamente, que outras pessoas, tanto que das pessoas que acabaram sendo vítimas, infelizmente, mais da metade não eram da prefeitura, não tinham contato com a prefeitura. E também o objetivo da CPI é ver se tem mais responsáveis, além desses que já foram indiciados, né? Se tem mais agente público, se tem mais alguém além do dono da pousada, assim como a CPI pode, em algum momento, ver que tem algum indício de ser criminoso, como teve alguns relatos que falaram nessas matérias de TV. Então, por isso que eu digo, a CPI foi aberta, e agora estou como relator, a gente tem que investigar tudo. Se não tivesse mais o que a gente... Tentar ir além do que a polícia fez, inclusive. Se a gente não tivesse o que mais investigar, não precisaria abrir uma CPI. Né? Então, eu assumi como relator, né? Sou advogado de formação, fui secretário já, né? Fui gestor, sei das responsabilidades que o gestor tem, né? Então, estarei presente lá, junto com o presidente e com os outros colegas, para tentar extrair o máximo de informações possíveis para que a gente possa fazer um elemento bem fundamentado e entregar para o Ministério Público, né? Não tem como a gente fazer juízo de valor agora, porque a gente ainda nem começou a escutar as pessoas, né? Mas é importante isso, a gente tem que chegar livre de preconceito, de pré-julgamentos, porque afinal a CPI é para isso, é uma investigação paralela, independente, uma ferramenta dos parlamentares, e é o que a gente vai fazer, senão não tinha porque existe CPI, né? Além da CPI, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, primeira participação de muitas, certamente, aqui no Poder RS. Quais são as suas prioridades como vereador para esse mandato? Acho que assim, as minhas prioridades, elas são as prioridades do cidadão de Porto Alegre. Poderia ter continuado, inclusive, sendo secretário, certamente, né? Foi convidado pelo prefeito Melo, teve essa conversa com ele. Por que quis ficar na Câmara? Assim, eu acho que na outra vez que eu fui secretário, eu fui vereador suplente, não me elegi. Quando eu não me elegi, eu fiquei muito chateado. Mas depois, eu agradeci por não ter sido eleito, porque eu virei vereador. Vereador não, desculpa, virei secretário. E aí tive uma experiência muito boa e hoje eu me tornei vereador. Então, eu acho que chegou o momento, agora que eu fui eleito, de retribuir os votos que eu tive nas urnas e usar essa experiência do Executivo para o Legislativo. Conta esse bastidor, então. O prefeito Melo te convidou para continuar como secretário?
Assim, foram 11 partidos agora que apoiaram o prefeito, né? Foram mais partidos do que na outra gestão. Com toda certeza não é fácil ele pegar pessoas capacitadas e com as vontades dos partidos, né? A gente conversou. A minha secretaria era uma das secretarias mais cobiçadas pelos partidos, inclusive pelo partido do prefeito. E a gente tem uma relação super boa, super respeitosa, né? A gente conversou, reuniões e reuniões. Foi levantado, sim, outras hipóteses também de outras secretarias do governo. E nesse quebra-cabeça, assim, também o tempo estava terminando, porque eu precisava decidir executivo ou legislativo, até para montar meu gabinete, para pegar minha pauta, né? E aí a decisão mais importante foi que nesse momento eu ia assumir a Câmara de Vereadores, né? Ia tocar o meu mandato. E para mim está sendo muito, muito legal, porque é um outro tempo, né? O tempo do parlamento. Eu posso me envolver em outras demandas que não só a parte de serviço. Claro. Então, já teve experiência no Executivo, que vai ser fundamental agora para o mandato de vereador, e também é importante, né, isso, quando é eleito vereador, exercer o mandato. Exercer. Não citei aqui, mas o vereador é do Cidadania. Cidadania. Né? A Anne Ortiz, a deputada, lhe ajuda? A Anne é minha parceira, minha madrinha política, né? Então, vou mandar um abraço para ela aqui. Tá bem de madrinha, Anne, estou te esperando aqui também, tá? Já conversamos outras vezes, mas estou te esperando aqui no nosso estúdio Multi RS. Márcio Felipe, obrigado, viu, pela tua presença aqui, tá? Por ter, né, dedicado aqui meia hora do teu tempo para a gente conversar um pouco, e falaremos mais vezes. Bom trabalho na CPI. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Parabéns pelo programa, né? Obrigado. Audiência forte e qualificada. Espero outros convites aí para a gente poder estar conversando novamente. Obrigado. Com certeza. Olha só, pessoal, atender bem as pessoas com autismo. Este é o tema da capacitação promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Porto Alegre. A palestra com o título "Seu atendimento está realmente preparado para todos os clientes?" vai trabalhar conceitos como as características do autismo, como identificar e como atender de forma mais inclusiva, legislação e boas práticas, além de mostrar cases positivos e negativos. Vai ser na próxima quarta-feira, nesta quarta-feira, amanhã, 12 de março, às 6h30 da noite, na sede da CDL Porto Alegre. A capacitação é aberta ao público e gratuita para associados da CDL Porto Alegre e alunos da Faculdade do Comércio. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 51980219515. Vou repetir, 98, coloca ali, Duda, coloca ali, a Duda passou rapidinho, volta ali no telefone, a gente vai colocar na tela aqui também. Então, assim, iniciativa importante da CDL Porto Alegre, tá? Então, se cadastre aqui, é nesta quarta-feira ali na CDL Porto Alegre, WhatsApp, ó, 51980219515, tá bom, pessoal? Poder RS faz um brevíssimo intervalo agora e já voltamos com o Poder RS para iniciar uma série de entrevistas, já visando o aniversário de Porto Alegre, que agora, no final do mês de março, a gente vai contar um pouco da história de empresas e de porto-alegrenses que fazem a diferença na nossa capital durante muito tempo. É o caso do Gambrinos. A gente vai receber, né, o diretor, né, o dono do Gambrinos agora, né, o proprietário do Gambrinos, que toca esse restaurante aí centenário em Porto Alegre. Já voltamos. O Grupo PES apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor.
Poder RS está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania e vinhos do mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Poder RS também tem o apoio do Grupo PES, que está fazendo o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. A gente também tem o apoio do Chavin, tá? Que é o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. É um mundo de experiências exóticas e diferentes ali na Anitta Garibaldi, hein? Coloca aí @chavin.poa e confere o cardápio diferenciado, especializado em comida peruana. Já que a gente está falando de comida, pessoal, eu quero falar agora de um restaurante que há mais de 136 anos, viu? Faz parte do cartão postal de Porto Alegre. Hoje eu recebo com muita alegria aqui no estúdio o João Alberto Cruz de Melo, proprietário do Gambrinos, uma instituição da capital gaúcha. Eu vou falar sobre o local que faz parte da história da nossa cidade, que está de aniversário agora no final do mês de março. João Melo, bem-vindo ao Poder RS. Eu estou abrindo aqui uma série de entrevistas sobre Porto Alegre, quem faz a nossa cidade, contigo. Muito obrigado pela presença, pela visita, né, pela chance de vir aqui conversar um pouquinho e contar um pouco da nossa história. Vamos lá, conta, 136 anos de Gambrinos. Quem é que começou? Tu é a terceira, quarta geração? Na família, o restaurante está desde 64. Na verdade, o restaurante começou com uma confraria de alemães que usavam o espaço ali, pediram espaço para a intendência na época para confraternizar, trocar ideias ali sobre o cenário do mundo, né? Depois, nos anos 30, uma família italiana assumiu e em 51 a minha família veio de Portugal, meu pai e meu tio e meu avô. Em 64 eles adquiriram o Gambrinos e fazem parte seguindo essa história até hoje. Então, tu é a terceira geração desde que a família assumiu. Isso. Mas olha que interessante, então ele começa ali, o Gambrinos, com uma confraria de alemães, depois tem um proprietário italiano, até vir para a mão dos portugueses. Dos portugueses. Os alemães deixaram pinturas na parede, com a marca Gambrinos, com a figura do Gambrinos, que seria o deus da cerveja, deus da alegria, né? E a gente tem a certeza da idade por causa dessas pinturas, né? Aí, quando a família portuguesa, a nossa família assume, a gente começa a dar um pouco de características portuguesas, uma comida mais próxima da comida portuguesa original. O melhor bacalhau de Porto Alegre no Gambrinos, né? Os melhores camarões estão ali. A gente tem vários restaurantes bons aqui de bacalhau em Porto Alegre, mas o Gambrinos certamente é o mais tradicional, né? Para quem o mais antigo, né? Trabalha no centro, trabalhei durante, 10 anos no centro da cidade, né? E almoçar no Gambrinos também é ter um evento especial durante a semana, né? Escolher um almoço para fazer tanto almoço de negócios como uma confraternização, aniversário, é no Gambrinos. O que a tua família trouxe, então, para incluir nesse cardápio? E o que ficou dos alemães ou dos italianos? Tem alguma coisa ainda? Tem, alguns pratos ainda ficaram, algumas características antigas assim dos italianos e dos alemães, mas hoje mais o foco é na comida, na gastronomia portuguesa mesmo, né? E na brasileira também, a gente faz muito prato regional também daqui do sul e da comida brasileira também, como uma rabada, uma costela de panela, um carreteirinho de charque, que às vezes a gente faz também. E trabalha muito bem com carne, entrecô, filé mignon, mas o principal são os pratos de peixe, né? Linguado, salmão, côngrio. É o que mais sai mesmo? É o que mais sai, é o peixe. O peixe. O bacalhau também sai bastante, o camarão. Mas o que? Mais de 50%? Mais de 50% é peixe, certamente. Muito bacalhau, muita tilápia, muito linguado, né? Que é um peixe bem nobre, né? Bem gostoso de se trabalhar com um molho de camarão. Então acaba sendo bem variado nisso. Eu trabalhei durante 2 anos ali no Paço Municipal, né? Como secretário de comunicação. Então eu e o Painho, vice-prefeito, a gente ia muito ali, os secretários, o prefeito Marquesan também. E é o seguinte, eu gosto muito de carne, sou muito carnívoro. Quando eu ia escolher alguma carne, na mesa, assim, é quase uma comoção. Não, para aí. No Gambrinos, tu tem que comer peixe ou bacalhau, né? É um pouco uma regra. É uma briga, né? Tem essa briga sempre, mas sempre tem a opção para quem quer comer uma carne também diferente durante a semana. Né? Quem são os teus clientes do dia a dia, hein, João Melo? Bom, hoje em dia o centro tem sofrido algumas mudanças, principalmente depois da enchente do ano passado, em que o restaurante foi meio que a gente reconstruiu o restaurante, né, do zero praticamente, só ficou local, né? Então mudou um pouco o público do centro, está mudando ainda, acho que o centro vai voltar a ser um grande polo futuramente, mas ainda o centro está nessa transformação, então antigamente tinha muita empresa ali na volta, muito banco ali na volta, e isso mudou um pouco. Hoje tem muito turista
que é uma coisa que não se tinha alguns anos atrás. Tem muito turista agora. Tem bastante turista que vai visitar o mercado público, que vai visitar o Gambrinos específico. E isso acaba mexendo um pouco com a cidade também, principalmente depois que voltou o aeroporto, depois que voltou o trem, então melhorou ainda também muito significativamente o movimento. Isso tem trazido boas perspectivas para o futuro do centro, né? Essa tragédia que foram as enchentes, né, do ano passado, aí, essa foi a maior crise que tu, João Melo, enfrentou à frente do Gambrinos? Eu até a pandemia achava que era a pandemia a maior crise, tá? Que trazia mais dificuldades e que a gente tinha uma casa totalmente pronta, estocada, pronta para abrir. E aí não podia abrir. Aí não podia abrir. Aí a enchente, mas pelo menos tu manteve, tu tinha o teu lugar, tava tu as mesas, com o teu cadeiras, estoque, tava ali, tudo né? ali, mesa e cadeira, balcão, equipamentos de cozinha, tudo ali. As enchentes, então, quantos metros teve ali de água? 1,56 de metros dentro da loja. 1,56. Por 26 dias, perdi tudo. Perdeu tudo o quê? Tudo. Estoque, vinhos, a nossa carta de vinhos, que era uma das maiores aqui que eu conheço. Perdemos mais de 300 garrafas de vinho. Nossa. Perdemos cadeiras, mesas, equipamentos de cozinha foram todos novos. Balcão refrigerado, documentos antigos. Qual foi o teu prejuízo, João? Passou de 1 milhão. Passou de 1 milhão. Entre e dias tu fechados. conseguiu acesso a esses financiamentos e créditos do governo federal ou estadual? Foi muito difícil, tá? O governo federal dificultou, a gente não conseguiu chegar porque os bancos acabaram se atravessando no caminho desse crédito, né? E aí sempre dificultaram, apresentando uma garantia. Poxa, mas o nosso prédio é público, como é que a gente vai dar garantia num prédio público, num local público, né? Se a gente fosse uma loja em outro lugar, ela serviria de garantia, mas não se tem a garantia. E acabamos colocando imóveis próprios no negócio, na garantia, e se conseguiu algum empréstimo através dos bancos. Mas vamos agora começar a pagar. E nem chegou perto do 1 milhão. Não chegou perto do 1 milhão, chegou só para cobrir o investimento mesmo, que a gente precisava para refazer a loja, né? Isso é importante, viu? É muito fácil chegar na frente das câmeras, né? E como o presidente Lula falou, o ministro Paulo Pimenta também, né? E prometer que ninguém ia ficar sem auxílio. Agora, aí vai na ponta para receber, bom, tem que dar garantias, isso, o carro, a casa, às vezes da própria família, né? Para conseguir um acesso a um crédito para remontar o seu negócio. Algo que não foi, né, criado por ti, uma crise que não foi criada por ti. Então, assim, tem que ficar de olho nesse político, é muito fácil prometer. Agora, entregar de verdade, aí não é assim, a gente está vendo um caso aqui. Mas, enfim, fez todo o investimento, eu queria saber, nas paredes históricas do Gambrinos, vocês perderam muito desses registros ou conseguiram preservar? A maioria das coisas que a gente tinha com figuras nas paredes foram preservadas, quadros, um relógio antigo que era do meu pai que está lá ainda até hoje, a cadeira do Francisco Alves. Então isso aí ficou preservado porque ficou muito mais alto, estava muito mais alto. Estava acima de 2 metros praticamente. E então isso se salvou. Agora então, aqueles azulejos com as marcas históricas, isso foi perdido? Os azulejos foram todos lavados, higienizados ao extremo para poder tirar qualquer resquício de... A gente até, quando a gente abriu a loja, estava tudo virado dentro da loja, todo estoque virado, tudo. A gente tirou tudo do espaço que a gente tinha do mais baixo, botou para cima das mesas. Desculpa te fazer lembrar isso, mas não, assim, mas é. As enchentes é uma história que a gente vai contar a vida inteira. Começaram no dia 1º, certo? Era uma quarta-feira, feriado do dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. Aí veio a quinta, a sexta-feira a chuva começou a apertar muito. Isso. E aí vocês estavam trabalhando ainda? Quando é que vocês param de trabalhar? Na sexta-feira a gente recebe um alerta. Dia 3. Dia 3, da prefeitura, ó, vai ter que evacuar o mercado. E eu disse, meu Deus do céu, eu em 35 anos que eu estou lá, desde os meus 10 anos de idade dentro do mercado, eu nunca tinha visto esse alerta, né? Só no incêndio, quando aconteceu o incêndio no mercado, mas a gente já estava fora, né? E esse alerta, tem que evacuar o mercado. Eu disse, meu Deus, né? Não dá tempo de tirar nada. Bom, vamos tirar o que a gente tem de mais valioso, botar em cima das mesas do restaurante, vinhos e espumantes e produto que poderia ficar ali em cima de uma mesa por um tempo. Mas nunca se imaginou que Saíram em quanto tempo? Evacuaram em quanto tempo? 2 horas para evacuar. Em 2 horas? A partir das 3 horas da tarde, os bueiros começaram já... Levaram o quê? Eu só levei o computador da empresa. Só o computador? Só o computador, porque tinha os dados históricos ali, tudo. E o resto levantou, pelo menos? Levantamos tudo, que podia levantar, toda a equipe começou a chegar, isso eram 11 horas da manhã. Começou a equipe, todo o nosso time começou a chegar. Vamos ajudar e colocar tudo para cima e vamos rezar para que passe, para que essa água não suba tanto quanto prometido. E aí, depois que subiu, como é que tu ficou acompanhando isso? A gente acompanhou pela TV, né? Eu acompanhei muito pela TV e pela internet, pelas notícias, né? E era aquela sensação de que um dia de cada vez, vamos ver o que vai ser amanhã, né? Porque tu não chegou a ir de canoa lá para ver? Eu tive várias oportunidades de ir, mas eu fiquei pensando, eu acho que se eu for lá, eu sou capaz de ficar muito emocionado ou me sentir
pior e é capaz de não quis estar. Até tive a chance de ir, mas resolvi não ir para preservar também a família que estava assustada com isso também. Quanto tempo depois tu entrou no mercado público? A gente entrou 26 dias depois, 27 dias depois a gente entrou lá. 27 dias depois. E aí tu foi sozinho, com a família? Não, fui com a família, fui com a equipe, uma parte da equipe foi junto para acompanhar. Como é que foi a tua primeira reação, João? Primeiro a gente teve dificuldade em abrir as portas, porque as portas incharam, né? Então a gente teve dificuldade de destravar elas para conseguir abrir, né? Mas isso foi um choque, porque eu nunca imaginei ver a casa daquele jeito, né? Uma casa que eu estou acostumado a conhecer e ouvir cada som da casa, cada barulho da casa. A gente conhece cada canto do negócio. O que tu enxergou, que tu lembra agora? Mesas desviradas com todo o estoque, com tudo que é garrafa de vinho no chão, tudo misturado, papelão de tudo que é lado, porque das caixas que a gente tinha lá, de caixas de embalagem, que a gente compra um estoque sempre anual de embalagem, né? Para teleentrega, coisa assim, acabou, estava tudo destruído, tudo na água. E aí começamos a planejar a limpeza, né? Vamos ter que fazer agora a nossa higienização, né? E aí levamos mais 30 dias para reabrir, né? 30 dias. Foi abrir 6 de junho. 6 de junho foi reabrir. Em algum momento tu parou com a tua família e pensou em não reabrir mais o Gambrinos? Sim, vários momentos eu pensei nisso, que pensei, essa é mais uma tragédia, será que não é um recado para dizer não, né? Não continua, né? Mas eu pensei muito, pelo menos na equipe que trabalha comigo, a gente tem 20 famílias lá que trabalham junto. E se eu desistisse, por causa da minha vontade de desistir, talvez 20 pessoas teriam passado mais trabalho, mais necessidade, né? Então vamos se ajudar primeiro, botar a máscara na gente primeiro, depois ajudar os outros também. E vamos, todo mundo junto, quem precisou de alguma coisa, a gente ajudou, conforme a gente podia. E decidimos reabrir, que eu acho que era a melhor decisão que a gente tomou. E claro, vai ser um período longo aí de recuperação, né? De pagar esses empréstimos que a gente pegou. Mas acho que tem que seguir, não dá para parar. Quem que te ajudou nessa fase, né? Tanto de limpeza como na reabertura, e que merece ser citado agora? A equipe toda, né? Nossa equipe trabalhou muito para fazer a casa reabrir, nossa equipe de garçons, nossa equipe de cozinha. Cada um trabalhou no seu setor, limpando, higienizando. A gente criou processos de higiene, criou processos de limpeza para restabelecer a casa da melhor forma, né? Teve uma equipe de colaboradores, de pessoas externas, de fornecedores que também ajudaram muito, prorrogando o prazo de pagamento de contas. Alguns outros isentaram. Alguns fornecedores de vinho mandaram vinho. As pequenas vinícolas do Rio Grande do Sul, as pequenininhas, assim, as vinícolas menores, foram as que mais ajudaram mandando vinho de cortesia para nós, para recuperação, porque a gente perdeu tudo. Isso Quais, por exemplo? Cita essas vinícolas que tu lembra. A vinícola Garbo, a vinícola Tenupta, Fop Ambrose, a Cave Antiga. Pequenininhas, tá? Duas vinícolas boutique que fazem excelentes vinhos. A Mitier, a Cave Antiga, a Vinha Solo, todas elas mandaram, olha só, cortesias para nós, pequenas vinícolas ajudando. As grandes nos ajudaram jogando prazo para frente, ou então suspendendo alguns boletos, mas a ajuda dos pequenos foi muito forte para... A união do Estado foi muito bacana de ver, né? Foi uma coisa muito forte, né? Que mexeu com a gente, né? A gente passei muito emocionado esse período todo, muito preocupado e coordenando essa reestruturação, né? Então foi um período bem pesado. Eu achava que a pandemia teria sido pesada, mas essa foi mais pesada que a pandemia. Agora, 2025, essa recuperação no segundo semestre da economia do Estado, que realmente, né, se reergueu com uma força nossa, dos gaúchos. Força empresarial, te surpreendeu? Né? Me surpreendeu. Eu sabia que o Rio Grande do Sul, que o gaúcho era um povo guerrido, né? Aguerrido, mas me surpreendeu mais ainda porque, apesar de a gente ter um Estado puxando contra, ter um governo puxando contra sempre, com mais impostos, com mais taxas, com tarifa, tudo que é jeito, a gente consegue ainda nadar um pouquinho, tirar um pouquinho a água do nariz para fora e ter esperança de olhar para frente, né? Isso motiva a gente a continuar, né? Saber que tem colegas no setor, vários restaurantes perderam também, e a gente sempre se ajudando e tentando se ajudar e eu consigo uma cadeira, eu consigo uma mesa, a gente vai tentar reabrir, vamos lá, né? E dos clientes tradicionais, muitos voltaram e passaram a frequentar mais vezes o Gambrinos? Sim, muitos voltaram, são algumas pessoas mais de idade, outras nem tanto, mas o pessoal voltou quase que todo mundo, assim. Tem poucos que eu lembre, acho que não lembro de nenhum assim que não tenha voltado depois da enchente, dar uma força, sabe? O prefeito Mello aparece por lá? Aparece seguido. A prefeitura foi um órgão, um governo que ajudou muito. Foi um governo que abriu o caminho quando a gente precisava, sabe? Preciso de uma máquina grande, a prefeitura ia lá e conseguia alguma forma de remover lixo, de estar nos ajudando a restaurar. E o mercado público voltou melhor do que antes, né? Mais limpo, mais higienizado.
mais organizado. Isso é uma evolução da enchente, sabe? A gente aprendeu muito com isso e voltou forte. O que vocês mudaram depois das enchentes com essa mudança do entorno? Porque o empresário, de novo, tem que se reinventar, né? Porque mudou o teu público, né? Eu mesmo que frequentei lá durante muito tempo, né? Durante 2, 3 anos de forma ininterrupta, que trabalhei no centro durante 10 anos, passei a não frequentar mais lá, né? Estou hoje aqui em Canoas e muita gente ficou no home office. Aí como é que se reinventa para continuar crescendo, hein, João Melo? Isso eu foco muito em turismo também, de trazer o turista para casa, conhecer, levar a casa para fora do estado e para fora da cidade também, atrair pessoal aqui da região de Canoas, pessoal pessoal perto que pode visitar Porto Alegre, conhecer um ponto turístico novo, uma orla do gasômetro, conhecer todos os parques de Porto Alegre, conhecer o mercado público também. E o mercado público estando mais organizado, mais limpo, chama atenção também para isso, né? E isso é uma forma da gente trazer de volta o público, né? Muita gente ficou em home office, sim, mas tem gente também que a gente está conseguindo chegar à casa do cliente também através de uma teleentrega, se adaptar, né? Isso é importante, se adaptar. É uma adaptação, né? O teu faturamento já voltou aos níveis pré-enchente? Ainda não. Ainda não. Espero que março agora ele retorne ao faturamento pré-enchente. Tia, parabéns pelo trabalho, pela coragem, tá, de enfrentar aí mais uma crise, né? O Gambrinos passou lá pela enchente de 41, pelo incêndio, pela pandemia, que foi terrível, né? Mas a enchente certamente foi o golpe mais duro. Mas vocês já estão ativos lá e sendo o orgulho de todos os porto-alegrenses. Considere aqui esse espaço agora que a gente abriu com vocês uma homenagem ao Gambrinos. Muito obrigado, a gente agradece sempre o apoio de vocês, porque vocês que levam as informações até o público, até o povo, né? Isso é muito importante, o trabalho que vocês fazem de divulgar essa vida nossa. João Melo, proprietário do Gambrinos, o restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul. Aliás, o terceiro restaurante mais antigo do Brasil. Quem não vai ou perdeu o costume, vá até o Gambrinos no Mercado Público de Porto Alegre. Os melhores frutos do mar, os melhores peixes, o melhor bacalhau da capital, você encontra no Gambrinos. Olha só, pessoal, agora vamos direto para Brasília, de onde o comentarista Fábio Marçal, que adora o Gambrinos também, viu? Explica as mudanças no Pix que visam aumentar a segurança do sistema de pagamento. Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. O Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, terá uma atualização em abril, quando quase 10 milhões de chaves serão excluídas do sistema. Pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal terão seu acesso ao Pix dificultado, a fim de aumentar a segurança das transações. O que se verifica hoje, Orestes, que esses golpes que toda hora você recebe no celular ou invadem a tua conta, as pessoas se utilizam de Pix irregulares para receber o seu dinheiro ou para colocar o dinheiro roubado nessas contas e depois esvaziam, deixam elas zeradas. E quem sofre é o consumidor. Então é necessária essa atualização do Pix. A autoridade monetária esclareceu que não serão excluídas chaves de pessoas ou empresas que deixaram de pagar impostos, mas que apresentam indício de fraude e golpe. Então é bom para todos, é bom para o consumidor, é bom para o Banco Central e para os bancos. Então, uma boa medida que vai retirar apenas os CPFs com indício de fraudes e irregularidades. Voltamos amanhã, Orestes. Obrigado, Marçal. Marçal fala sempre em nome do restaurante Chavin, o melhor peruano de Porto Alegre, fica ali na Nita Garibaldi. Siga no Instagram, @chavin.poa e descubra o verdadeiro sabor do Peru aqui na capital gaúcha. Olha só, pessoal, você sabe a diferença entre imposto e tributo? A nossa comentarista de Finanças e Economia, a Taíla Telec, explica as características de cada um deles.
Olá, Taíla. Olá, pessoal, tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre tributos e impostos? Muitas vezes a gente fala em imposto como sendo algo geral, mas na verdade é o contrário. O tributo é gênero e dentro do tributo há os impostos, como o ITCD, o imposto de renda, o ICMS e outros tributos também, como, por exemplo, as contribuições de melhoria, as contribuições previdenciárias que são destinadas especificamente ao INSS e à Seguridade Social como um todo. Tem também as contribuições ao PIS e à COFINS, assim como também taxas são tributos, como as taxas com uma destinação específica, como, por exemplo, a taxa de passaporte, que é destinada especificamente para emissão de passaporte, a taxa de lixo da sua cidade, que é destinada especificamente para o recolhimento de lixo da sua cidade. É diferente, por exemplo, o imposto. O imposto, no momento do seu recolhimento, eles vão para fundos comuns, que são os fundos dos municípios ou os fundos dos estados. E toda essa arrecadação feita através dos impostos, ela é dividida entre os diferentes entes federativos. Então, essa é a principal diferença entre eles, que é a destinação. Enquanto as contribuições e as taxas são destinadas, tem um destino mais específico, o imposto não, vai para um fundo comum e lá é dividido entre para diferentes destinos, seja dos entes federativos ou também dentro do imposto municipal, por exemplo, pode ser destinado para diferentes despesas dentro do município. Então, todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. Olha só, pessoal, obrigado, Taíla. Sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra você terá um ensino de excelência, professores qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance, matricule-se agora, utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje, pessoal, fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.